Olá pessoal, a gente está começando aqui o quarto episódio do Resenha Digital. Como vocês sabem, o Resenha Digital usa como pano de fundo o Babado Top, que é um e-commerce de moda feminino, que já está indo para o 7º ano, fatura já algumas dezenas de milhões de reais nesse mercado. Hoje mais dois ilustres convidados aqui, companheiros também de longa data. Não vou falar o currículo inteiro dos dois, porque senão a gente vai ficar 1 hora só falando currículo, pela experiência que eles têm, mas a gente, por exemplo, Thiagão, né? Thiago Ieri, que é nosso diretor de operações, tem um escopo bastante importante aqui pra gente no Babado Top. A gente trabalhou junto, por exemplo, no Magazine Luiza, no Walmart, enfim, tem uma longa estrada juntos aí. E a Fabi também, na nossa última experiência junto, antes dela se juntar ao Babado Top, foi no Carrefour.com, a gente trabalhou junto na reconstrução do e-commerce do Carrefour. E trabalhamos juntos no Walmart também, então temos uma experiência bem longa aí de trabalhar em conjunto. E o tema hoje é atendimento, né? Como o atendimento pode ser absolutamente estratégico para as empresas criarem valor de longo prazo. A gente aqui no Babado Top acredita demais nessa linha de raciocínio, né? A gente entende que em longo prazo as coisas que são mais intangíveis e que têm mais o lado emocional são as que geram mais valor para uma empresa, né? Obviamente, gerando valor para o consumidor, você acaba conquistando um ativo, né, que perdura muito mais do que qualquer outra questão mais racional, mais específica, mais quantitativa, né? Então temos que ser competentes no que é quantitativo, mas a parte mais emocional e de relacionamento é o que faz diferença em longo prazo. A gente acredita profundamente nisso. O episódio anterior a gente falou sobre marketing de influência, que é uma perna fundamental para isso, né, para construir esse valor de longo prazo mais emocional com as pessoas. E a segunda perna é, sem dúvida, o atendimento, né? A forma como você, como empresa, se comporta quando as coisas às vezes não dão certo, né? Uma parte significativa do trabalho do atendimento é administrar problema, né? E especialmente hoje em dia, né, depois da última década do fortalecimento das redes sociais, a forma como as empresas se comportam ficou cada vez mais exposta. E o atendimento é ali o centro nervoso dessa história toda, né? Então, se uma empresa tem um bom coração do ponto de vista de resolução de problemas, a tendência é que mesmo que haja problemas, que o reflexo disso seja positivo. Se a coisa é tratada ali como uma obrigação, só como uma parte de um problema específico, tipicamente o reflexo não é muito positivo do ponto de vista de marca, né? A gente tem bons exemplos dos dois lados. O melhor exemplo para mim é um exemplo já um pouco antigo, mas não sai da minha cabeça, que é o exemplo da Zappos, que é uma empresa também do segmento de moda, também do segmento de e-commerce, que há alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, foi comprada pela Amazon, mas que nasceu de uma cultura de atendimento, né? Tem um livro que eu vou pedir para o Paulão colocar aí na imagem, que é o Delivering Happiness, tem em português também, e é um livro sensacional para quem acredita na cultura do atendimento. E aí, a gente vai começar a bater bola aqui, né? Mas antes de bater bola, né, eu queria só falar um pouco sobre o primeiro tópico que eu acredito que seja fundamental para uma cultura de atendimento de verdade, que são as pessoas, né? A gente tem aqui dois representantes, né, do nosso time. De novo, o Thiago com um escopo bastante amplo e dentro desse escopo o atendimento, e a Fabi como líder do nosso atendimento, né? A Fabi é a pessoa responsável por conduzir o nosso atendimento no dia a dia. Eu já conversei com a Fabi pessoalmente de quanto eu sou grato por ela estar aqui com a gente, porque é uma cadeira muito difícil, né? Eu acho que tem muita gente experiente no mercado do ponto de vista técnico,
muitas pessoas que sabem como é que o atendimento funciona, sabem como é que uma operação funciona, mas a coisa mais importante para a liderança dessa área, além de experiência, o diferencial está na parte pessoal, na forma como essa liderança encara o dia a dia dela, né? Porque é um dia a dia que pode ser muito pesado, né? Tem reclamação, operações de grande escala tem muito volume, se tiver 1% de problema, é volume pra caramba para seres humanos administrarem. Então tem que ter uma fibra pessoal, né? E uma capacidade pessoal muito, muito forte, né? Eu acho que a Fabi tem isso de sobra. Já falei isso para ela algumas vezes pessoalmente, mas eu acho que essa parte da capacidade emocional dela, né, do bom humor, da positividade, da capacidade de interpretar que, puta, aquele problema que está sendo administrado ali não é uma coisa pessoal, né? É uma coisa que a gente, como empresa, a gente tem prazer em resolver, em reverter uma situação difícil e fazer com que aquela situação difícil vire uma coisa positiva para a gente, né? Então, ter as pessoas certas para tocar essa frente é fundamental, né? Então, eu queria abrir para vocês comentarem um pouco. Como eu falei bastante da Fabi, vou pedir para a Fabi comentar um pouco sobre o perfil necessário para atuar nessa frente do atendimento. Depois eu vou pedir para o Thiago comentar também a parte mais estrutural, a parte dos processos, etc. Fabi, comenta um pouquinho aí disso tudo. Bom, primeiramente eu me sinto honrada em fazer parte do Babado Top. É realmente um prazer trabalhar com aquilo que a gente gosta e principalmente com pessoas que a gente gosta, né? Então, gosto muito de trabalhar com o Donato, gosto muito de trabalhar com o Thiago e com todas as pessoas que compõem o meu time também. Eu acho que o essencial para que você consiga trabalhar com o atendimento é você gostar do que você faz. Então, você tem que gostar de conversar com pessoas, gostar de ouvir as pessoas e gostar de solucionar o problema das pessoas. Então, se você gosta de falar e solucionar os problemas das pessoas, você está no caminho certo, né? E também existem os perfis de cada frente, né? Então, hoje a gente não trabalha só com atendimento telefônico, nós também temos atendimento via e-mail, a gente também tem atendimento via WhatsApp, redes sociais, e também a gente precisa identificar a personalidade de cada pessoa que faz parte do time para alocar essas pessoas em cada uma dessas frentes. Então, ou seja, uma pessoa que tem um perfil de e-mail, que é um modo de comunicação um pouco mais formal do que uma rede social, então é uma pessoa um pouco mais centrada, passa mais procedimento, passa mais esse tipo de informação. Pessoas com o perfil de Instagram são pessoas um pouco mais despojadas, tem uma linguagem um pouco mais aberta, né? Pode falar até um pouco de gíria, dependendo da situação, mas o mais legal de se trabalhar com o atendimento, né, principalmente um atendimento que ele é humanizado, que é um atendimento que você consegue se adequar ao perfil de cada cliente, é a liberdade que você tem, e você aproveita essa liberdade que o cliente te dá na hora de conversar. Então, tem cliente que gosta de ser chamado pelo apelido, por exemplo. Tem gente que gosta de ser chamado por lindona, queridona, né? Tem o jargão, né, do Babado Top, que é olá, mulheres lindas. Então, a gente usa muito isso no Instagram. E o WhatsApp, a telefonia, na verdade, é uma mescla dos dois, porque não é tão formal quanto o e-mail, mas é tão informal quanto porque você está batendo bola ali com o cliente online. Então, você vai se sentindo melhor como o cliente gostaria de ser tratado e você responde da mesma maneira. Obviamente, existem processos que precisam ser seguidos, mas também a gente tem a liberdade de seguir esses processos sem o script engessado. Muito bom, muito bom. Tiagão, essa parte de processos, né, que a Fabi falou por último, a gente naturalmente precisa ter, né, as políticas, as regras, os processos, etc., mesclado com tudo que a Fabi falou dessa espontaneidade, né, que é algo fundamental para a gente. E aparentemente tem dado muito certo, né? No Babado Top, eu tenho, sei lá, 18 anos fazendo e-commerce. Eu, honestamente, nunca vi uma empresa que tenha tanto feedback positivo dos clientes, né? Tanto elogio, tanta
vontade dos clientes de participarem com a gente, de falar coisas legais, né? Isso reflete em NPS, nosso NPS de 85, a última vez que a gente mediu, que é absurdo, né, de alto. Reflete em Reclame Aqui, reflete uma série de aspectos do negócio, né? O que você acrescenta nesse caldeirão aí que a gente começou? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando no Resenha Digital com vocês. Como você falou, são muitos anos trabalhando junto aí, né? Eu acho que a gente acrescentar tudo isso à cultura que a gente está implementando, né? Então, a gente vai dar muito exemplo aqui do Babado Top, que é o nosso pano de fundo para esse resenha, mas dentro do Babado a gente conseguiu criar a cultura de servir, né? Então, eu acho que tudo começa pelo como você quer atender o cliente e o perfil das pessoas que você traz para atender esse cliente. Se essas pessoas gostam de servir efetivamente, de resolver um problema, fica tudo mais fácil, né? Então, aqui no Babado, apesar da gente ter todas as ferramentas necessárias para fazer as medições de produtividade, NPS, como você citou, né? A gente faz isso, tem um termômetro externo, que é o Reclame Aqui, que hoje nossa nota é uma das maiores do Reclame Aqui em termos de quantidade de avaliações positivas e voltaria a fazer negócio. Então, acho que essa cultura de servir, mais a medição externa que a gente faz, medindo o que o cliente está achando do nosso atendimento, versus o resultado no NPS, dá esse resultado que a gente tem hoje, que é sensacional em termos de atendimento ao cliente. Você falou sobre cultura, né, Tiagão? E aí eu tenho que voltar no tempo, né? A Nath como fundadora, né? Eu como cofundador, né? Chegando no dia a dia da operação um pouquinho depois, a gente tem um prazer gigantesco quando a gente ouve elogio, né, assim, do cliente. A gente quer isso, a gente gosta disso, né? E aí a gente traz para o time, né, pessoas que também têm essa percepção, né, que também tem esse sentimento de ficar feliz porque um cliente elogiou, né? Vocês são parte disso, né? E eu acho que a criação da cultura começa por aí, começa pelo exemplo, né? Eu acho que nós que trabalhamos no Magalu alguns anos atrás, né? Eu via, acho que o maior exemplo que eu conheço no Brasil é a Luiz Helena Trajano. É incrível a energia que ela coloca no atendimento, né? Eu presenciei várias vezes ela ligando para o consumidor, um caso específico, né? Obviamente com as limitações de tempo que ela tem, mas ela leva isso ao extremo, né? No bom sentido. E isso, do ponto de vista de cultura, é importantíssimo, né? Fundamental, porque ela vive o exemplo e ela mostra para os executivos qual que é o exemplo e ela exige que os executivos também vivam aquele exemplo, né? Então é um exemplo assim fantástico, né? de cultura. E aí quando a gente começa a falar de coisas mais tangíveis, né? Mais específicas, a rede social está expondo todo mundo, né? Está expondo as empresas. E a questão da transparência é fundamental. A gente viveu um caso, né, recente, a Fabi já viveu até com mais intensidade do que eu e o Thiago, que chegamos um pouco depois desse momento, que foi a troca do RP da empresa, né? A troca do RP foi um momento complicado, né? A troca de RP geralmente é complicado. E a nossa troca não foi diferente e gerou muitos problemas, né, operacionais, e esses problemas afetaram o cliente. E a Nath Donato, né, como nossa representante, nossa porta-voz, né, a pessoa que mais representa a empresa, ela foi para as redes sociais e foi absolutamente transparente e falou: olha, cliente, estamos com problemas, a gente está trocando um sistema que é fundamental para a operação e gerou problema. A gente vai atender todo mundo, vai resolver tudo, e isso, de certa forma, foi um alívio, né? Foi um alívio para os clientes, foi um alívio para a operação. E incrível como a gente passou a ter um monte de clientes advogando a nosso favor, porque a gente foi transparente, né? Fabi, você quer comentar um pouco sobre esse caso específico? Foi bem complicado. E, obviamente, as clientes que não tinham contato com o Babado Top, porque o Babado Top tem cliente muito antiga, né? Compra desde o primeiro ano.
Então, as clientes que não entendiam, né, que de certa forma acabavam contestando, o que é completamente normal ali, outras clientes vinham embaixo falando, não, mas ela está explicando, vai passar, você vai ser atendida. Por favor, tenham paciência, porque o Babado Top nunca deixou a gente na mão. Então, assim, tanto que todas essas informações, né, todos esses depoimentos de clientes, eles constam lá na nossa página no Instagram. Então, assim, a gente não apaga nenhum comentário, a gente não deixa tudo lá, porque a gente, justamente isso que você falou, Donato, nós somos uma empresa transparente. Então, se a gente tem um feedback positivo, nós gostamos demais, porque é o nosso farol. E se a gente tem um feedback não tão bom, a gente usa isso para melhorar. Então, assim, a todo momento, todos os dias, a Nath falava, a Nath foi pro telefone atender com a gente. Foi um momento que a empresa inteira se mobilizou para atender os clientes. Então, tinha gente do financeiro sentado respondendo e-mail, tinha gente de RH, júri, enfim, todas as áreas se uniram para o nosso principal, a nossa principal questão, né, que são as clientes que nós temos. Então, todo mundo se mobilizou e a gente conseguiu ali zerar a caixa, né? Então, hoje a gente continua trabalhando com o atendimento praticamente online em todas as frentes, né? Em dias úteis, falando em dias úteis. E foi um momento complicado, mas foi um momento de grande aprendizado também. Eu acho que a gente deixa um legado desse processo, né, todo. Hoje, qualquer problema que a gente vê, principalmente no Instagram, que é a nossa principal ferramenta de comunicação com o nosso cliente hoje, né? Você vê que quando tem um comentário negativo, você tem uma cliente que já conhece o Babado e que já compra no Babado, ela faz questão de defender e dizer o outro lado daquela história, né? Então, esse legado que ficou da nossa transparência reflete até hoje nas atitudes de alguns clientes que de repente não conhecem ou estão vivendo um problema pela primeira vez e já expõe isso na rede social e aí tem várias outras clientes que vão lá e falam, não, calma, não é assim, o Babado atende, o Babado resolve, eu já passei por isso e a solução ela vem. Então, acho que ficou esse legado que a gente traz até hoje, né? Teve caso já da gente ter que comprar num concorrente, não foi, para atender, Thiago? Me conta um pouco dessa... Teve sim. Essa cultura de servir, né? Tanto eu quanto a Fabi, a gente passa para o time, então o time se coloca na posição do consumidor sempre e quando existe um problema em que a gente não pode resolver dentro de casa, a gente tenta buscar soluções externas, né? Então, nesse caso, foi emblemático porque uma das nossas analistas de atendimento que cuida do Instagram tinha um problema com uma cliente, a gente não tinha um produto para atender, mas ela não queria a devolução do dinheiro efetivo, ela queria o produto, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de sentimento e entender que nem sempre a devolução do dinheiro resolve o problema do cliente, né? E aí, a Carol, no caso, me trouxe o problema. E aí eu autorizei a gente a fazer a compra num parceiro e a gente trouxe para cá e atendeu o cliente. Então, talvez para aquele consumidor ele nem tenha percebido esse movimento todo, mas no final ele teve a solução do problema dele do jeito que ele queria, não necessariamente do jeito que a empresa acha que tem que ser, entendeu? Acho que foi muito legal. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de ferramentas, né? A parte ferramental da história e do atendimento, né? A gente tem um parceiro, né, que a gente consegue medir bastante da nossa operação. Por uma coincidência maravilhosa aí, né, a gente vivendo essa coisa terrível do coronavírus, né, coincidentemente, semanas antes a gente começou a implantação desse sistema novo que permitiu, inclusive, que a gente tivesse a capacidade de fazer o home office para todo o nosso time de atendimento. E ao mesmo tempo ter acesso ao que estava acontecendo. Todo mundo tinha acesso ao que estava acontecendo, né, remotamente, e ao mesmo tempo a gestão conseguia também entender se a gente estava conseguindo dar vazão para os atendimentos ao consumidor ou não. Então, graças a Deus, né, a gente teve essa bela coincidência aí. Temos informação para trabalhar, então informação é um tema fundamental. E tem um outro tema que é a questão da omnicanalidade, né, do atendimento, né? A Fabi, no começo, comentou sobre perfis de pessoas, né? Então, poxa, eu tenho uma pessoa que tem uma linguagem mais adequada para atender no Instagram. Tenho outra que já é mais formal, que
mais adequada para atender via e-mail, que é um canal um pouco mais formal, etc. Como é que a gente junta isso tudo e tem dados organizados para poder trabalhar o cliente independente do canal que ele veio? Queria que, de repente, a Fabi comentasse um pouquinho sobre isso, depois o Thiago do ponto de vista estrutural. O mais interessante dessa ferramenta que nós temos hoje, né, com todos os benefícios que você já mencionou, do home office, do controle e tudo mais, é que eu consigo ver numa linha do tempo todos os atendimentos que aquela cliente teve, independente do seu canal. Então, ela pode realizar um primeiro contato via WhatsApp e você ter ali dado uma resposta para ela, e nem sempre a cliente responde para um outro canal num atendimento novo, né? Ela vai responder em cima daquele, então ela acaba migrando para um e-mail, por exemplo. Então, uma vez que eu tenho, através do CPF dela, o primeiro contato via WhatsApp, eu sigo ali numa linha do tempo. Então, aparece primeiro lá o contato no WhatsApp, depois o contato no e-mail, depois o contato no telefone. Então, todos estão no mesmo protocolo, né? Todos os canais de entrada estão no mesmo protocolo, então facilita a vida da cliente. Quando ela entra em contato, não precisa passar dados e nem nada, e facilita a vida de quem pega esse caso, porque embora a gente tenha perfis de pessoas para cada uma das frentes, né, todo mundo sabe atender todas as frentes, né? Então, a pessoa que está no e-mail hoje, ela pegou uma solicitação que estava andando, por exemplo, uma solicitação de troca, né, que você não resolve num primeiro contato, por conta de todo o processo de devolução que faz parte. E então você consegue enxergar ali o código de postagem que foi enviado no atendimento no WhatsApp, a dúvida da cliente que foi feita via e-mail, o retorno da cliente que foi feito via Instagram. Embora o Instagram seja algo apartado da ferramenta que nós temos, quando o atendimento é feito por lá, existe um registro que eu consigo atrelar também. Cliente atendida via Instagram, enfim, né? Esse foi o atendimento que eu prestei. Então, do ponto de vista operacional, é muito bom, porque eu consigo enxergar todo o histórico de atendimento numa linha do tempo. E do ponto de vista do cliente, operacionalmente falando também, é muito bom, porque ela não precisa retornar com todos os dados dela novamente, né? Como a gente vê em muitas situações, né? Em várias outras empresas. Faz todo sentido. Thiago, além de você comentar um pouco sobre o que a Fabi já trouxe, a gente acabou de implantar essa ferramenta e tem alguns projetos pela frente, né? Por exemplo, desvio monitorado, por exemplo, automação de alguns processos. Então, como é que você vê esse ferramental, né? Qual a importância dele e o que você vê de próximos passos aí para implantações que vão melhorar o serviço ao consumidor e melhorar a nossa gestão? Bom, eu vou dar um passo atrás primeiro, né, para falar um pouquinho de como foi a construção desse projeto, né? Mas dizer que para quem está começando, a gente tinha todos os canais de atendimento, né? O Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o próprio e-mail, né, que é um dos principais, né? Então isso tudo estava simplesmente cada um com a sua especificidade atendendo esses canais, mas não necessariamente de forma integrada. Então, o que a gente fez quando a gente chegou aqui foi, né, com a escala que o negócio se tornou, né, que com o tempo isso vai se tornando grande, como você citou, 1% pode ser 1000 problemas, né, então a gente vai tentando integrar isso para facilitar e dar produtividade para quem está atendendo. Então, a gente trouxe uma ferramenta de mercado que tem esses canais integrados, né. Então, quando eu falei do termômetro externo do Reclame Aqui, a gente tem esse termômetro interno. Então, às vezes o cliente está num nível de criticidade que ele manda uma mensagem no e-mail, ele manda um WhatsApp e ele vai no Facebook reclamar, né? Então, a gente tem que ter a capacidade de entender que a gente está atendendo o mesmo consumidor e antes a gente atendia esse mesmo consumidor, mas 3 vezes. E às vezes de forma diferenciada, porque a pessoa que está no Instagram não sabia que tinha outro atendimento acontecendo no Facebook ou no e-mail. Então o que a gente fez foi integrar tudo isso e dar informação necessária para o analista tomar a decisão correta em função daquele consumidor. E um pouquinho mais para frente, o que a gente está fazendo como segundo passo é implementar o desvio gerenciado, né, que nada mais do que você conseguir avisar o seu consumidor do problema que ele vai ter, né? Nada melhor do que você chegar num hotel, se você não é fumante,
a pessoa que está te recebendo ali na recepção saber que você quer um quarto de não fumante, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é basicamente tentando trazer a informação de um determinado problema que pode vir a ocorrer e avisar o nosso cliente de forma transparente, né? Como o e-commerce hoje cresceu muito, são muitas transportadoras, o correio, a pandemia que atrapalhou muito o nível de serviço na ponta, a gente está procurando cada vez mais se antever ao problema para poder avisar o consumidor. Então isso a gente denomina de desvio gerenciado, que a gente entende que 100% dos nossos chamados que tem a possibilidade de ser preventivo, a gente conseguir falar com o consumidor antes dele saber do problema, tanto de atraso quanto extravio e etc, coisas que podem acontecer no dia a dia de um e-commerce. E o segundo ponto é o autosserviço, né? Acho que cada vez mais o consumidor de internet, ele quer ser atendido rápido e muitas vezes ele não quer falar com alguém, né? Apesar das nossas consumidoras pano de fundo babado top ter uma particularidade de querer falar com a gente, e esse relacionamento humano é o que nos faz essa empresa com top 10 entre os top 10 de assuntos mais comentados do atendimento ser elogio, né? A gente gosta de falar com o nosso consumidor, mas tem algumas que querem ir direto. Então a gente vai implementar o autosserviço, que nada mais é a consumidora conseguindo fazer todo o processo de troca, ou de devolução, ou de estorno, enfim, o que ela entender que ela quer naquele momento, ela conseguir fazer sozinha e a gente gerenciar isso por trás sem a necessidade de estar falando com o atendente. Bom, pessoal, esse assunto é um assunto que é infinito, né? A gente pode ficar aqui horas conversando. O reforço, né, para a gente fechar esse vídeo é o tema cultural. Atendimento é um ativo. Atendimento não é problema, não é só uma obrigação operacional. Atendimento pode ser um ativo, a gente acredita brutalmente nisso e no médio e no longo prazo a gente já vem colhendo os frutos dessa crença pelo reconhecimento dos clientes da nossa vontade de servir, pela nossa boa vontade de fazer a coisa certa, fazer a coisa direito. Isso requer cultura, requer pessoas que estejam com essa mesma vontade, né, dentro da empresa e de longe, disparado, essa disposição, ter as pessoas certas, né, como a gente tem, pessoas com muita energia e muita positividade para poder levar o que a gente tem de melhor para fora, mesmo quando está lidando com um problema. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, curtidas, siga a gente lá no YouTube, né, /Babado Top, e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.